sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos iniciando uma nova temporada, personagens bíblicos. E eu escolhi personagens que tocam o meu coração. E hoje nós vamos falar de um personagem que muita gente conhece, até as crianças gostam muito das musiquinhas que tem sobre este personagem. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto deste personagem para nos fazer refletir. O nome do personagem de hoje é Noé. E eu queria ler com vocês de início Gênesis 7, verso 1. Disse o Senhor Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Quem foi Noé? As crianças gostam da história de Noé. Nós temos filmes sobre Noé. Ultimamente, as pessoas até se lembram um pouco mais de Noé, porque tem filmes, inclusive, famosos que contam um pouco da trajetória de Noé. Tem pessoas, inclusive, que acreditam que a vida de Noé foi uma verdadeira loucura, porque Noé falava de chuva num tempo que não existia chuva. E Noé falou que a chuva viria e destruiria tudo por 120 anos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nos dias de Noé, a impiedade do mundo, ela se tornou tão grande que o próprio Deus não pôde suportar. E Deus disse lá em Gênesis 6, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Mas quando a gente lê Gênesis 6, 3, Deus também diz outra frase muito forte: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Deus compadeceu-se da raça humana e, mesmo em meio àquele momento tão terrível do caráter humano estar em degradação plena e total, no amor que ele tinha pela raça humana, Deus providenciou um refúgio a todas as pessoas que aceitassem o convite de Noé. E Deus deu uma mensagem a Noé. E Deus queria que Noé transmitisse esta mensagem aos seres humanos. E a mensagem era exatamente esta: o meu espírito não agirá para sempre sobre vocês. Aí aconteceu algo inusitado, porque Deus não é lógico. Deus não faz as coisas como nós seres humanos estamos esperando. Foi ordenado a Noé que ele construísse uma arca. E ao mesmo tempo que ele estivesse construindo a arca, foi ordenado a Noé que ele pregasse que Deus traria um dilúvio sobre a terra para destruir as pessoas que não crescem nele e fossem tremendamente ímpias. Porém, Deus estava fazendo um convite através de Noé para que aquelas pessoas que crescem em Deus, que crescem na mensagem de Noé e, de alguma forma, durante a construção da arca, estivessem se preparando para aquele evento, buscassem durante aquele momento o arrependimento, a mudança da vida deles, a reforma, a transformação,
Se as pessoas fizessem isso, elas estariam encontrando em Deus o perdão e elas seriam salvas pelo plano que Deus tinha para a arca de Noé. Mas, infelizmente, no meio daquelas pessoas haviam, apesar de todos os apelos, todas as advertências que Noé ficava ali enquanto construía falando, havia no coração das pessoas uma resistência a qualquer apelo. E cada momento que as pessoas resistiam, olha a gravidade do que eu vou falar, as pessoas se separavam de Deus. E como resultado dessa separação, os apelos de Noé, eles iam ficando cada vez mais distantes. A misericórdia, o amor de Deus ia se esvaindo. E vocês sabem que Deus é tão misericordioso que o Espírito de Deus continuou a agir naqueles homens rebeldes até que o tempo indicado por Deus se expirou. E quando o momento se expirou, Noé e a família entraram naquela arca e a mão de Deus fechou aquela arca. Sabe o que aconteceu naquele momento? A misericórdia de Deus havia descido do trono de Deus e não mais haveria intercessão pelo pecador culpado. A história de Noé ela é bonitinha, porque conta a história de uma arca, os animais entrando, um homem construindo, tem musiquinhas, mas a história de Noé se trata de salvação. Se trata de arrependimento e perdão. E eu posso dizer para vocês, se trata de momentos cruciais na vida da gente. Para mim, a história de Noé não é bonita. Para mim, ela é uma história que me mostra a urgência e a emergência de mudança, reforma e transformação na minha vida. Sabe o que dói mais na história de Noé? É que nem todos os homens daquela geração eram homens completamente pagãos ou idólatras. Muitos que ouviam Noé todos os dias, martelando aquela madeira e clamando pela vida de todos e dizendo que ia chover, que eles precisavam tomar uma decisão, eles precisavam decidir pelas suas vidas. Muitos daqueles homens tinham conhecimento de Deus e da sua lei. Mas eles não só rejeitaram a mensagem daquele homem tão simples, mas eles também usaram, olha que forte isso que eu estou dizendo para vocês, a sua influência para impedir que outras pessoas obedecessem a Deus. Todos nós, eu, você, todos nós temos o nosso dia de prova. Todos nós teremos um dia que tomar uma decisão de lealdade a Deus, ou não. Aquela geração, ela teve uma oportunidade, e não teve só uma oportunidade, teve um privilégio. Foram 120 anos batendo literalmente na mesma tecla. Noé, ele anunciava a mensagem de advertência, de destruição,
E ele dizia para aquelas pessoas que elas precisavam se voltar para as coisas de Deus e tomar uma decisão de salvação. Mas as pessoas, elas estavam com a mente controlada por Satanás. E por estarem controladas por Satanás, seus desejos, suas ansiedades, seus planos, seus projetos, Satanás os enganou. Exatamente como ele havia feito com Adão e Eva. E aí, aquilo que era realmente importante para a vida deles, que era Noé, ali, falando a todo instante que era necessário eles se posicionarem, virou um ato de zombaria. Sabe por quê? Porque as trevas e a falsidade se colocaram no lugar de luz e verdade na vida daquelas pessoas, e eles aceitaram naquele momento mais as mentiras e os sofismas daquela época, e acharam que aquilo que Noé estava fazendo não era aceitável para a vida deles. E como aquilo que Noé desejava para a vida deles não compactuava com a vida corrupta que aquelas pessoas viviam, eles rejeitaram a Noé e preferiram a ilusão. O fim da história você conhece. O fim da história, Deus fechou aquela porta. Noé, durante 120 anos, madeira por madeira, Noé falava do amor de Deus, e Noé dizia para as pessoas que viria um dilúvio e destruiria a terra, que as pessoas precisariam se posicionar ao lado de Deus, sentir a necessidade de perdão e arrependimento e se voltar para Deus. Mas aquilo parecia na mente daquelas pessoas tão surreal, e a vida estava tão boa para aquelas pessoas que elas decidiram seguir os seus próprios caminhos. E ao invés de fortalecer aquele homem que estava ali lutando pela salvação de todos, eles zombavam. Você acha que Noé construiu a arca sozinho? Eu não acredito. Eu acredito que Noé teve ajudantes. Teve pessoas ao seu lado que estavam ali para martelar, para trazer a madeira, para ajustar. Essas pessoas também estavam ouvindo a palavra de Deus. Mas essas pessoas também não se importaram com a mensagem. E eu queria te convidar, para terminar, para abrir a sua Bíblia aí em Mateus 24. E nós vamos ler uma partezinha que é bem forte, mas que eu acho importante. Fala o seguinte: Mateus 24, verso 36, diz o seguinte: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Muitas vezes nós nos apegamos nestes versos, nas partes que falam sobre casavam-se, bebiam, comiam. Essa não é a parte principal do relato. Essa não é a parte principal. Se apegue no principal. Deus está nos dizendo que a vida estava transpondo seus dias normalmente.
tudo estava acontecendo normal. Comem, bebem, casam, passeiam, viajam, fazem tudo. Só que no meio de tudo isso, Noé estava ali falando: gente, vai acontecer uma tragédia. Este mundo será destruído por causa da maldade do nosso coração. Tomem uma decisão ao lado de Jesus. Tomem uma decisão. Mas aquelas pessoas acharam que a mensagem não era urgente. E a Bíblia diz pra gente que assim como nos dias de Noé, a vinda de Jesus Cristo agora, a segunda vinda de Jesus Cristo, acontecerá da mesma forma. E eu sempre me impressiono com a palavra de Deus quando diz coisas desta forma. Deus compara situações do passado com o presente para dizer pra gente: fique atento. Jesus está voltando. Vocês estão passando por um momento terrível. E nós estamos passando talvez o pior momento da história deste mundo neste momento. E eu quero dizer para vocês, até o momento é o pior, mas esse pior vai piorar muito ainda antes que Jesus volte. E você pode observar que mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a tantas coisas que estão acontecendo aí, tirando a pandemia, que são sérias e graves tanto quanto, as pessoas estão vivendo dissolutamente, tranquilas. Nós estamos vivendo a vida do dia a dia naturalmente. A pergunta que tem que ficar no nosso coração é: mas nós estamos atentos e nos preparando para a volta de Jesus? Nós estamos parando para pensar se as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos desejos estão sendo de acordo com a vontade de Deus e vamos estar preparados para este tempo terrível em que a terra vai escurecer tanto e nós não vamos mais ter tempo de nos colocarmos nas fileiras do céu? Você já parou para pensar nisso? Deus fechou a porta da arca e a água começou a cair. Alguns pingos, uma chuva mais forte, mas a água começou a subir. E as pessoas que estavam do lado de fora começaram a pensar: nossa, acho que Noé estava falando a verdade. A água começou a subir. A água começou a tampar as ruas, as casas. E a Bíblia deixa claro que foi sobre a terra. Não tinha lugar para ficar. Começou a subir a ponto de tapar as montanhas, as árvores, e as pessoas começaram a morrer. Imagina o desespero daquelas pessoas. E eu não estou falando isso para você falar: nossa, a Patrícia é terrorista, ela está fazendo isso com a gente, ela está falando isso para a gente sentir medo. Não, porque não era o desejo de Noé. O desejo de Noé não era o medo, porque Noé não sabia nem do que se tratava. Foi Deus que fechou a porta. Deus não deixou Noé nem ver do que se tratava. Mas a verdade é que Deus está nos avisando. Desde que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, todos os dias, Deus está martelando no nosso coração e batendo a porta do nosso coração, como fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo e tentando fazer com que a gente mude, com que a gente seja transformado por Ele, que a gente recorra a Ele, com que a gente se arrependa, com que a gente peça perdão, com que a gente o busque, com que a gente fale do amor dEle. A pergunta que eu deixo aqui para você: quem é você nessa história? Você é Noé?
Você é aqueles que está ouvindo e não está fazendo absolutamente nada, achando que o que estão falando é exagero, é teoria da conspiração, é algo para te deixar só com medo. Você é aqueles homens que estavam juntos na martelada da arca, mas que vem em Noé alguém esparafusado, fora do seu juízo normal, alguém exagerado, alguém que está de repente fazendo um terrorismo desnecessário. Quem é você nessa história? Pense sobre isso. Converse com Deus sobre isso. Eu oro a Deus para que você seja a pessoa que neste momento sente muita vontade de se colocar de joelhos e clamar a Deus por perdão e arrependimento, até por coisas que você não se lembra, para que naquele grande dia você esteja de pé diante de Deus, disposto a dizer a Ele: Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Naquele tempo era uma arca. Hoje não será uma arca. Hoje as trombetas breve vão tocar. Vai ser um ruído estrondoso, a Bíblia diz. Os céus vão se abrir. Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. A pergunta que você precisa se fazer: e quando Jesus cruzar os seus olhos com o meu, eu vou conseguir permanecer de pé diante dele? Eu vou saber que eu fiz de tudo para estar ali e ser levado com ele? Eu deixo esta pergunta para você. Eu imploro ao seu coração, como eu digo para mim mesma: hoje é o tempo de arrependimento e perdão. Hoje é o tempo da gente se colocar diante de Deus. Hoje é o tempo de você se ajoelhar aí onde você está e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser salvo. Assim como Noé, eu posso ser mínimo. Talvez eu não esteja junto com a multidão, talvez eu seja um. Talvez na minha família seja só eu, talvez nos meus amigos seja somente eu. Mas, Senhor, me dá forças de fazer a sua vontade, seguir o seu caminho, ouvir a sua palavra e tomar partido ao teu lado, porque eu quero viver uma eternidade contigo. Se esse for o desejo do seu coração, fale com Deus, onde quer que você esteja, agora. Se você está no seu trabalho com fone de ouvido, se você está acordando agora, está ouvindo isso, se você estiver dirigindo, se você estiver em qualquer lugar, deitado na cama, agora, tome uma decisão. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus te ajudar a traçar esse caminho para a eternidade, porque Ele tem planos de salvação para a tua vida. Que Deus te abençoe.